determinar o que é verdadeiro realmente vindo de Deus. E a nossa única segurança nos tempos do fim será a mesma segurança que Deus deu a Adão e Eva no Jardim do Éden. É que Satanás irá fazer nos tempos do fim o mesmo que fez no começo. Nada há de novo debaixo do sol. Então, temos que regressar aos tempos de início para perceber como o diabo persuadiu e enganou Adão e Eva. Então saberemos o que ele vai atuar para persuadir e enganar o mundo nos tempos do fim, pois é um método dele e ele sabe que resulta. Por isso, quero que venham comigo a Gênesis 2, 15 a 17. Gênesis 2, versículos 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem estabeleceu um padrão aqui? Quem disse a Adão e a Eva o que está certo e o que está errado? Foram os seus corações? Foram os seus olhos? Foram os seus ouvidos e sentidos? Ou foi uma fonte exterior? Deus dizendo: isto é certo e isto é errado. Comer de todas as árvores é certo, comer desta árvore é pecado, é errado. O padrão não está dentro deles para definir o que é bom ou mau, mas sim, esse padrão foi-lhe dado externamente por Deus. Ele disse: obedeçam à minha palavra. Mas então Satanás surge e vai ter com Eva, e mais tarde veremos que chegou também a Adão. Vamos para Gênesis 3, 1 a 16. Gênesis 3, versículos 1 a 6. Vamos ver que Satanás usou 5 métodos para ludibriar Eva e fazê-la pecar e afastá-la de Deus. Deus tinha falado. Não era um teste simples? Não era um teste fácil de compreender? Sim, Deus disse, a sua palavra foi: não comam desta árvore. Adão e Eva simplesmente deviam ter dito: bem, comer desta árvore é errado, vamos comer das outras árvores. Deviam ter obedecido ao padrão externo que Deus havia dito. Mas agora reparem em Gênesis 3, 1 a 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher... Pergunta: as serpentes falam? Claro que não. Não será por si só já um milagre pôr uma serpente a falar? Claro que sim. O diabo está a usar uma serpente e aparentemente dá-lhe a qualidade de falar. Mas na realidade o diabo está a fazer ventriloquismo. Foi o primeiro ventríloco da história. Mas está a perfumizar um milagre falso, porque um animal está a falar, a serpente está a falar. Portanto, o primeiro método do diabo é fazer milagres falsos. Agora reparem no que continua a dizer. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher... Ele vai citar Deus? Vai citar o que Deus disse? Sim, na verdade ele vai citar erradamente o que Deus disse. O segundo método que o diabo usa é citar erradamente a palavra de Deus. Ele não cita como Deus disse. O seu propósito é citar erradamente a palavra. Reparem o que continua dizendo. E disse à mulher... É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Não. Mas a serpente clama estar a citar Deus, mas cita erradamente. Acham que o diabo citará erradamente a palavra de Deus e mudará a palavra de Deus nos tempos do fim para enganar? Claro que sim. Sabem porque é que o diabo citou erradamente Deus? Porque sabia que ela iria corrigi-lo e ele queria encetar uma conversa. Reparem, quando alguém menciona algo que vocês sabem que está errado, qual é a vossa primeira reação? É dizer, não, é isso que foi dito. Então o diabo sabe que se citasse erradamente a palavra de Deus, imediatamente Eva iria dizer, não foi isso que Deus disse. Então, e aí temos o princípio de uma conversa, e a serpente, o diabo, queria conversar com Eva, porque sabia que se pudesse conversar com Eva, teria a oportunidade de estar na cabeça dela. Portanto, o primeiro método que o diabo usa é o milagre falso. O segundo método que usa é citar erradamente a palavra de Deus.
Agora, o terceiro método que o diabo usa é o mais usado de todos. Vamos outra vez para Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E agora vem a correção da mulher. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. E agora ela cita Deus, porque está a tentar defender a honra de Deus. Por isso ela diz: Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E dizem patriarcas e profetas que quando ela disse isto, a serpente apanhou um fruto e pô-lo na sua mão e perguntou-lhe: estás morta? Porque ela disse que Deus tinha dito que se ela tocasse no fruto morreria, mas Deus não disse que não lhe podia tocar. Deus disse que eles não podiam comer. E agora vamos ver o terceiro método que o diabo usa, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vamos pensar um pouco no que a serpente está a dizer à mulher. O que é que a serpente está a dizer sobre Deus? Está a dizer que Deus é mentiroso. Perante isto, o que era suposto ser o primeiro pensamento de Eva? Deus é mentiroso? Então, por que é que ele mentiu? Certo? Não seria a pergunta na sua mente? O diabo é que planta a pergunta no seu pensamento, dizendo que ela não iria morrer. Leva Eva a pensar: ok, se não morreremos, porque é que Deus nos disse que morreríamos? Quer saber? Então temos aqui o terceiro método. O diabo está a fazer jogos, está a guiá-la para a razão independentemente de Deus. Vai tentar explicar coisas que Deus não explicou. Deus não disse porque é que eles não podiam comer da árvore. Ele simplesmente disse: não comam. Não disse se o fruto era venenoso ou outra coisa qualquer. Deus simplesmente disse para não comerem. Sem mais explicações. Então o diabo disse: eu vou dar-te uma explicação. E reparem no que ele diz no versículo 5. Eu vou dar-te a razão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão o quê? Se abrirão os vossos olhos. Por outras palavras, ele diz: Deus quer que sejais cegos. Ele quer servos cegos. Ele não vos explicou isto, certo? E o que começa a acontecer com a mente de Eva aqui? A sua mente está a trabalhar a todo vapor, os seus poderes de razão estão a trabalhar a todo momento e acaba por pensar: eu quero saber mais. O que é que Deus tem estado a esconder de nós? Deus sabe algo que não quer que nós saibamos. Ele quer que nós sejamos cegos. O que será? Todos os seus poderes de razão aos gritos estão no seu cérebro. Então, diz no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. O que é que o diabo está a dizer a Eva? Ele está a dizer: Eva, sabes como é que Deus se tornou Deus? Comendo do fruto desta árvore. Ele conseguiu os seus poderes. Mas depois de ter comido do fruto desta árvore e descobrir que o que ele faz de uma pessoa, Deus, ele não quis nenhuma rival. Ele não quis competição. Portanto, a partir deste ponto, ele disse a toda a gente que se comesse deste fruto iria morrer. Mas a preocupação de Deus não é que alguém morra. A preocupação de Deus é que teria rivais iguais a ele. Então, estão a seguir-me? Por outras palavras, Eva, neste momento, diz: agora conheço a razão. Deus não disse porque é que não devíamos comer desta árvore, mas agora sei o porquê. Deus é um egoísta. Deus está a mentir, estava a mentir. Deus quer que sejamos cegos. Deus não quer que sejamos como Ele. Estão a compreender-me? Então, o que é que o diabo faz? Ele conduz Eva à razão, a usar a sua própria lógica, independentemente de Deus. Mas agora reparem que o diabo diz que ela vai ser como Deus, de certa forma. Deixem que vos pergunte: quem define o bem e o mal? Onde é que vamos buscar a nossa definição de bem e de mal? É algo que encontramos no nosso coração ou no nosso cérebro? O nosso cérebro diz-nos o que é o bem e o mal? O nosso coração diz-nos o que é o bem e o mal? Nós determinamos o que é o bem e o mal? Não. Quem define o bem e o mal? Deus definiu. Ele disse: comer de todas as árvores é bom, comer desta árvore é mau. Deus define o bem e o mal. É uma fonte exterior a nós que define o bem e o mal. Mas o que é que o diabo diz a Eva? Ele diz: e sereis como
Deus. Por outras palavras, vocês não precisam de depender de Deus para saber o que é o bem e o mal. Podem saber por vós próprios, porque serão deuses. Portanto, o terceiro método que o diabo usa é que faz jogos mentais com Eva, ele toma posse dos seus poderes da razão, ele usa a lógica para que ele siga a sua própria lógica em vez de seguir a palavra de Deus. E agora quero que reparem qual é o quarto método que o diabo usa. Diz no versículo 6, e vendo a mulher, estão os seus olhos envolvidos? Sim. Até aqui estavam apenas os seus ouvidos envolvidos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, o que é que está aqui envolvido? O seu paladar, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Que sentido está aqui envolvido? O tato. Tomou do seu fruto e comeu. Portanto, o que é que o diabo usa aqui? Ele conduz Eva a seguir o testemunho dos seus sentidos. Os seus sentidos. E quero que reparem no último método que o diabo usa, no final do versículo 6. Diz, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O diabo usa pessoas para levar outras pessoas a pecar? Claro que sim. Então o diabo usa 5 métodos. Número 1, um falso milagre. Segundo, citar erradamente as Escrituras. Terceira, perversão da razão humana. Quarto, levar as pessoas a seguirem o testemunho dos seus sentidos. E quinto, usa uma pessoa para levar outra pessoa a pecar. Deixem que vos pergunte, neste momento qual era a única proteção para Eva e para Adão? A sua única proteção era fazer o que Deus tinha dito na sua palavra. Por outras palavras, era ignorar todas aquelas coisas e dizer, Deus disse que não devíamos comer e nós vivemos por toda a palavra que sai da boca de Deus. Irá o diabo usar estes mesmos métodos no fim dos tempos? É melhor que acreditem que sim. Irá o diabo usar milagres? Vai, certamente. Vai usar mal as Escrituras e levar as pessoas a usarem mal as Escrituras e distorcer as Escrituras, a pôr e a tirar coisas das Escrituras? Claro que sim. Vai o diabo levar as pessoas a seguir os seus próprios motivos e razões e lógicas próprias? Sem dúvida que sim. Vai ele levar as pessoas a seguir o testemunho dos seus próprios sentidos, o que veem, o que sentem, o que ouvem, o que saboreiam? Sem dúvida que sim. Vai o diabo guiar pessoas a levar outras pessoas a errar? Sem dúvida que sim. Os mesmos métodos que funcionaram no início dos tempos, o diabo vai usar também no fim. Agora, o grande detetor que Deus nos deu é a sua palavra, pura e simplesmente. E repare-se que nos dias de hoje as pessoas aceitam todo o tipo de coisas, mas dificilmente aceitam a Bíblia. Coisas como a ciência, filosofia, sentimentos, emoções, sinais paranormais, tradições, aquilo que ouvimos os outros dizer, entre muitas outras coisas, todo o tipo de padrões, em vez de simples e clara palavra de Deus. Mesmo hoje, certos teólogos na Igreja Adventista do Sétimo Dia dizem que a Bíblia se encontra para uma pré-científica e simplista sociedade, mas hoje em dia estamos muito mais iluminados e educados do que aqueles indivíduos que escreveram as Escrituras. Ellen White fez esta soberana declaração sobre qual deve ser a nossa fonte de autoridade. O Grande Conflito, página 595. Ela diz, mas Deus terá um povo sobre a terra para manter a Bíblia, e apenas a Bíblia, como o padrão de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens entendidos, as deduções da ciência, as crenças e decisões dos concílios eclesiásticos são tão numerosas e discordantes como são as igrejas que representam. A voz da maioria, nem uma nem todas elas devem ser levadas como evidência a favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos exigir em seu suporte um claro assim diz o Senhor.
Jesus enfrentou ferozíssimos ataques na sua vida na terra, sempre dizendo: está escrito. Não seguiu os seus sentimentos, as suas emoções, o seu apetite ou os seus sentidos, mas sim sempre viveu em função de cada palavra que sai da boca de Deus. Em O Grande Conflito, na página 593, Ellen White expressa o que é que está envolvido nas ilusões finais. Ela diz: estamos prestes a deparar-nos com a grande última desilusão. O Anticristo está prestes a perfumizar o seu maravilhoso trabalho à nossa frente. Tão próxima será a contrafação que parecerá verdade, que será impossível de distinguir, a não ser pelas Escrituras Sagradas. Pelo seu testemunho, todas as declarações e todos os milagres devem ser testados. Qual deverá ser a nossa fonte de autoridade nos tempos do fim? A palavra escrita de Deus. Pura e simplesmente assim diz o Senhor.